Bem-vindos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um vídeo aqui com a Camila. Ela faz parte aqui do meu grupo de escrita também, dos Escriativos. E vira e mexe, ela já apareceu várias vezes, só que hoje a gente vai conversar um pouquinho mais de técnicas literárias. Obviamente trazendo um pouquinho de word building, mas hoje um pouco mais focado de técnicas literárias para deixar as suas descrições muito mais profissionais e cheias de vida. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, quando a gente fala sobre descrição, normalmente a gente pensa em aquelas descrições mais frias. Então, o que que a gente decidiu? Estava conversando com a Camila já um pouco antes da gente começar a gravar sobre como a gente poderia trazer algumas maneiras diferentes de trazer mais técnica, de trazer mais vida e, obviamente, profissionalizar os seus textos, para que você que quer ser um escritor deixar suas descrições melhores e você que é narrador, que é mestre de RPG, trazer algumas descrições mais vivas e cheias de emoção. Então, beleza? Bora lá? Então, Camila, vamos começar essa nossa conversa. Vamos lá. Eu sempre falei muito sobre descrição, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito contra, muito anti-Tolkien, mentira. Não que eu não goste do Tolkien, pelo contrário, eu amo aquelas obras, são as minhas preferidas. Mas eu sempre achei que, principalmente no mundo que a gente vive atualmente, né? As pessoas são muito aceleradas, têm muita pressa de fazer as coisas, então você tem que conquistá-las muito rápido, né? Então a descrição por si só, o excesso de informações por si só, ele acaba sendo o que eu chamo de ladrão de imersão, né? Eu sempre trago esse termo, né? Acaba sendo um ladrão de imersão. Eu e o Rafa, a gente brinca muito há um tempo, né, Rafa? Porque a gente fala que a gente é os opostos, não que ele descreva muito, mas é porque eu só coloco mesmo o essencial, não fico querendo mostrar muita coisa, mas é porque tudo tem que ter um equilíbrio, tudo tem que ter um balanceamento, né? E principalmente tudo tem que ter um motivo, um porquê de estar ali naquela história. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho hoje, né, Rafa? Umas técnicas pra gente, uma forma da gente usar a nossa descrição, a descrição daquilo que a gente criou, que a gente inventou, que a gente criou do zero, tudo aquilo, e pegar tudo isso e potencializar a nossa escrita. Então, a gente que escreve fantasia, né? A gente que escreve ficção científica, tudo nessa área de fantasia onde tudo é novo, a gente inventa muita coisa, a gente cria um mundo, a gente cria um objeto que não existe, a gente cria um animal, um ser que não existe, e a gente quer descrever essas coisas para quem está lendo, né? Só que às vezes a gente erra a mão, né? E é aí que a gente está querendo não chegar. Exatamente, tanto que a gente vai trazer para vocês 4 técnicas mais específicas e no finalzinho a gente vai trazer um bônus que eu acho que vocês vão gostar bastante, então fique aqui até o final, porque vocês não vão se arrepender. E a primeira técnica que a gente queria trazer um pouquinho Mas antes mesmo de falar um pouco dela, a gente vai fazer uma coisa até melhor. Eu vou colocar aqui para vocês um parágrafo de uma descrição que a gente fez, assim, de sopetão, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem onde, a partir dessa descrição, a gente vai trazendo as técnicas e dando exemplos de como melhorar essa descrição zona para uma coisa um pouco mais profissional e mais imersiva, mais com cheio de técnica. Celine viu uma porta escura, larga, com 4 metros de altura, uma maçaneta de ouro e fissuras de alto a baixo, das quais saíam pequenos feixes de luz, oriundos da luz da natureza, que reluzia de tudo que era orgânico em Hitrenan. A porta emitia apenas meia luz, mas não era tão viva ainda, uma vez que passara por processo de manufatura. A gente então fez uma descrição com vários. Na verdade, tem trolho de erros, tem vírgula pra caramba, repetição de palavras, um infodump nervoso, descrições desnecessárias. É uma descrição ruim. Em termos geral, é uma descrição ruim. A gente vomitou qualquer coisa só pra dar um exemplo pra vocês. E agora a gente vai trazendo a técnica e um exemplo de como melhorar essa descrição, trazendo esses gatilhozinhos, essas técnicas diferenciadas. E a primeira que a gente quer trazer hoje é a ambientalização. Como deixar as suas descrições de uma forma que ambientalize melhor o seu world building e, obviamente, o leitor que vai estar imergindo nessa história. E aí, Camila, como que seria isso? O mais interessante primeiro sobre essa frase é que eu não sei quanto aos ouvintes, né, aos nossos espectadores, é,
apesar de a gente ter escrito ela, né, dessa forma proposital, foi a gente que escreveu, eu não lembro de quase nada que essa frase faz, porque ela não me causou impacto, ela não gravou, sabe? Não, não que a gente vai gravar tudo que a gente lê num livro, mas aquelas informações de alguma forma vão mexer, vão reverberar na gente. E essas aí, eu só sei que ela fala que tem uma porta, uma maçaneta, umas luzes, uns trem, e tipo assim, é uma coisa que realmente não me trouxe nenhum tipo de conexão. Vamos lá, então, vamos falar sobre a ambientação, né? A ambientalização, como que a gente usa isso para potencializar a nossa escrita, né? Para poder usar a descrição para potencializar a nossa ambientação. Primeiro, vamos falar o que, que é isso, né? Alguns apresentam como um gatilho mental que é despertado ali durante a leitura. A ambientação, ou a ambientalização, é você conseguir trazer o seu leitor para aquele ambiente que você está tentando criar dentro da história. Né? A gente pode chamar isso também de imersão, é você fazer o leitor imergir dentro daquilo ali e ali causar certas sensações, certos sentimentos. Então, isso seria mais ou menos o conceito da imersão, da ambientação, é você imergir o leitor dentro daquela história. Então a gente trabalha muito com descrições e tem pessoas que acham que descrição é igual ambientação e não é, porque tem muitas descrições vazias que não geram esse gatilho, essa sensação de estar ambientado. Geralmente na ambientação a gente causa sensações, a imersão sensorial, né? A gente traz algumas sensações e é interessante que o leitor sinta isso, não apenas leia, mas que ele sinta. Então, a gente trouxe aqui uns exemplos de como a gente fazer uma descrição, usar a descrição do nosso worldbuilding, do nosso mundo, das coisas que estão à volta, né, do cenário, mas de forma a trazer, a ativar essa ambientação, ativar esse gatilho aí da ambientação. Aí a gente trouxe um trechinho, né, como a gente pegou aquele trecho que a gente fez, aquele exemplo que a gente fez e deu uma mudada nele, trazendo algumas informações para a gente tentar causar aí essa ambientação. Então vamos lá para esse primeiro exemplo. Lembrando que não é um exemplo perfeito, tá, gente? É só uma coisa que a gente fez ali rapidinho para a gente conseguir trazer a ambientação que não estava presente no primeiro exemplo, no exemplo ruim, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então vamos lá. As luzes da natureza saíam das fissuras que desenhavam a madeira. A claridade contrastava com o ambiente à sua volta, e mesmo não emitindo calor, de alguma forma dissipava o frio incomum que consumia Celine. Então aqui a gente continua falando da porta, né? No primeiro exemplo a gente descreveu uma porta, gastou ali um parágrafo grande simplesmente para descrever uma porta que emitia umas luzinhas, era isso. Aqui a gente fala sobre a porta, mas a gente traz uns outros elementos que antes não apareceram, causando ali essa sensação de imersão. Ah, como que a gente fez isso? Com algumas coisas sensoriais, como por exemplo a presença aqui do calor, né? Falando que mesmo que a luz não emitia calor, ela dissipava o frio incomum que Celina sentia, né? Que a consumia. Então aqui a gente consegue gerar umas outras coisas que o Rafa vai falar um pouquinho mais depois, que são os gatilhos. E a gente consegue trazer esse ambiente que cerca, né, ali o personagem de qual a gente está falando, sem simplesmente fazer uma descrição vazia. Né? A gente traz algumas informações a mais aqui, a gente traz a questão do contraste, do ambiente, da escuridão versus a claridade, né? Porque fala que a claridade contrasta, ela contrasta com o quê? Com escuridão. Então ali eu disse que o ambiente estava escuro, sem dizer que o ambiente estava escuro. Né? A gente mostrou, aí a gente entra aqui o conceito de show don't tell. Então aqui a gente mostrou que o ambiente estava escuro sem precisar falar o ambiente era escuro. E ao mesmo tempo a gente fala sobre alguma sensação térmica ali, né? Um sentido sensorial, uma coisa que ela estava sentindo, sem precisar literalmente dizer fazia frio. Era noite, fazia frio, né? E a gente conseguiu trazer essas informações, estava escuro e fazia frio, a gente conseguiu trazer essas informações dentro de um contexto sem soar aquilo que a gente chama de infodump. Uma outra forma que a gente também vai trazer sobre a questão da ambientalização são os gatilhos. Eu falo sobre basicamente todos os gatilhos num vídeo que eu digo sobre técnicas avançadas de word building, de mindset. Então eu vou deixar também aqui no card na descrição
para vocês irem lá ver quais são os gatilhos, mais ou menos o que cada um fala, mas trazer esses gatilhos para a ambientalização é importante, porque você vai trazer não apenas os elementos do world building, mas ancorar dentro do subconsciente do leitor de diversas formas. Como a Camila colocou aqui, de forma emotiva, de forma sensorial, de forma de familiaridade, algum conhecimento prévio, uma estranheza em comum. Então existem diversos tipos de gatilhos mentais que você vai criando, fazendo com que a pessoa queira responder aquelas perguntas que ela mesma gerou. Então, quando você coloca numa descrição alguma, alguma forma, algumas palavras, alguma coisa que gere uma pergunta feita pelo próprio leitor, ele vai querer ir atrás, porque ele criou essas perguntas. Porque se você força questionamentos, a pessoa pode não sentir muita vontade e não querer fazer. Mas se ela gerou, quer dizer que ela está interessada. Porque se ela não tivesse interessada, ela não teria gerado logo de cara. Então, colocar esses gatilhos, familiaridade, intimidade, sensorial, tem diversas aí que depois vocês vão lá ver certinho quais são elas, ajuda sim na questão da descrição do local, do ambiente e tudo mais. E o exemplo que eu quero trazer para vocês é, ao tocar na porta, percebeu que apesar de pulsar, não sentia nada nos seus dedos. Então você percebe que a gente ambientalizou que parece que a porta, de alguma forma, ela é viva, porque ela pulsa de alguma certa forma, mas ela não sente. Então você começa a criar um elemento místico aí por trás. Será que ela não sente porque a porta realmente era um pulsar mesmo? Era da cabeça dela? Era uma percepção estranha? Alguma confusão mental? Então você começa a colocar diversos questionamentos aí no meio que faz com que o leitor queira saber. Beleza, pulsou. Por quê? Mesmo pulsando ou não pulsando, ela não sentiu. Por quê? Então você coloca questionamentos a partir de uma descrição que vão gerar curiosidade, antecipações e ancoragens aí mais para frente. Então, na hora de vocês utilizarem a descrição de vocês, pensar nessa imersão, criando esse ambiente e colocando esses gatilhos de questionamentos diversos, você obriga o seu leitor a ir para a próxima página porque ele quer saber por que raios a menina estava frio, mas estava calor, mas a porta pulsa, não pulsa, mas ela é viva, não viva, tem energia, não tem energia. Não sei. Para você saber, você tem que continuar lendo a história. É interessante a gente pensar também que muitas vezes a gente associa descrições demasiadas, muitas descrições em excesso com o tamanho, né? A gente pensa assim, nossa, um livro muito grande, é porque tem muita descrição. Não necessariamente. Aqui a gente deu dois exemplos. Tem uma frase mais curta que o Rafa trouxe, né? Uma frase mais enxuta, mas se você pensar na frase que eu coloquei como exemplo de ambientação, por exemplo, é uma frase quase do tamanho da primeira que a gente apresentou. Só que a gente não colocou todas as informações. Aí você pode me questionar, Camila, mas ali você fala que da maçaneta, fala de não sei o quê. Calma. A gente está querendo mostrar que não é o tamanho que é importante, mas sim a utilização das palavras, dos termos, das sentenças, né, das frases, e a utilização daquilo que você está aquilo que você está expondo. Eu quero expor uma porta. Tá, mas eu preciso de descrever apenas uma porta? Eu não posso usar essa porta para trazer outros tipos de informações ou usar essa porta para gerar certas sensações, certas emoções no meu leitor, no meu público-alvo. Então, é isso que a gente quer dizer. A gente brinca, né, a gente até usou o exemplo da porta, porque o pessoal brinca, né, então que tem 2 páginas para descrever uma porta. Esse não é o problema, você usar 2 páginas para descrever uma porta. O problema é você fazer uma descrição vazia, que destoa do resto da história, que não leva seu leitor para frente e que não gera nenhum tipo de sensação. Quando a gente vai falando sobre algumas outras técnicas importantes, é você trazer agora, a partir da descrição, o tom da história. O tom da história é você basicamente dizer mais ou menos qual é o gênero e o subgênero da trama que você está escrevendo. Existem histórias de fantasia, ficção científica, a mais do futuro, terror, mas existem alguns outros subgêneros, como por exemplo um terror moderno, uma fantasia épica, um romance medieval. Então, você utilizar das descrições para já deixar claro para o leitor, para o jogador, que tipo de mundo, que tipo de trama ele espera, é interessante. Tanto que
é muito importante logo nas primeiras páginas, de preferência logo nos primeiros parágrafos da história, você já deixar claro para o leitor qual que é o tom daquela história, o que o autor vai esperar. Porque se a pessoa ela busca, por exemplo, uma fantasia medieval com alta fantasia e do nada fala que a história passa na Europa do século XVII especificamente, não é alta fantasia, pode até ser fantasia, mas não era alta como esperava um Tolkien da vida. É mais um Percy Jackson, fantasia que passa no nosso mundo real. Então, dar o tom correto é muito legal e, de preferência, muito importante. E Camilo, como que você faria uma situação como essa? Falando sobre o tom, né, é muito importante a gente falar. Depois a gente pode até gravar mais, né, nos Escriativos também. Tem, acho que até acho que a gente tem um vídeo falando sobre isso, sobre o que é o tom, né? E é importante a gente deixar isso claro, porque o Rafa falou uma coisa muito importante, porque se o tom da história é um, e a gente usa elementos que fogem desse tom, isso vai soar contrastante ali, né? Vai soar fora do lugar. Então, acho que eu vi uma frase, uma vez, um conceito, que fala que o tom, ele é é, peraí, o tom, ele é a atitude do locutor em relação ao leitor. Então, assim, o tom que vai trazer o tom pra gente é o locutor, o narrador da história, né? Então, ele precisa fazer isso. Então, como que eu vou decidir qual que é o meu tom? Os termos que eu vou usar, a forma como eu vou escrever, as frases, os parágrafos, as palavras. Então, tudo isso vai determinar qual que é o tom da sua história, né? Porque a gente, igual o Rafa tá falando, a gente pode ter uma fantasia, mas eu posso ter uma fantasia que é comédia, uma comédia fantástica. Então, eu vou ter uma história de fantasia, um contexto fantástico, mas com um tom mais engraçado, bem-humorado. Eu posso ter uma fantasia dramática com um tom um pouco mais pesado, com um tom um pouco mais reflexivo. Então, é bom você determinar qual é o tom da sua história logo de início. Isso também é importante ficar. Mas a gente pode usar as descrições, o nosso world building, que é fantástico, é incrível, a gente cria, inventa, a gente é muito criativo, né? Nós seres humanos, nós escritores e RPGistas. Então a gente pode usar tudo isso que a gente criou, tudo isso que a gente aprende aqui no canal do Rafa também, a gente pode usar tudo isso para explicar qual é o tom da nossa história. Então a gente pegou o mesmo exemplo da porta, daquela porta grande, 4 metros e blá 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 blá, para trazer como que eu posso usar algumas palavras específicas, alguns termos específicos, algumas formas de escrever para trazer o tom da história, usando o nosso word building, que é ali no caso o cenário, uma porta. Então vou ler aqui o exemplo, a gente vai usar a mesma frase que a gente usou no exemplo anterior, a gente só mudou algumas palavras, vocês vão notar algumas diferenças. Deixa eu abrir ela aqui. E diz assim, ó. As luzes da natureza saíam dos rasgos na madeira. A claridade contrastava com as sombras famintas. Mesmo não emitindo calor, de alguma forma dissipava o frio profundo que consumia Celine. Então, aqui, se você olhar, é basicamente a mesma frase, o mesmo conceito, a mesma ideia da frase anterior, só que a gente fez pequenas mudanças. Que mudanças foram essas? A gente continua falando da porta, continua trazendo imersão sensorial, porque tá ali os elementos, né? O frio, o calor, aquela coisa um pouco. Só que a gente trouxe algumas outras palavras que a gente foi mudando, como por exemplo o rasgo, o frio profundo. A gente foi trazendo algumas, acho que a gente usou a palavra escuridão ali, se eu não me engano, sombras, para trazer um pouquinho mais desse tom ali meio sombrio, meio dark, para trazer que aquela história, aquilo que vai seguir a partir dali, vai seguir mais ou menos naquele tom. Então, com uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, a gente consegue mudar o tom da história, ainda utilizando a descrição de uma porta. Então, a gente usou um objeto, um cenário, para descrever, para explicar para o leitor qual vai ser o tom da nossa história, sem precisar falar com ele assim, olha, leitor, essa história é sombria, essa história tem uns elementos meio misteriosos, assim, ela é um pouco sombria. Eu não preciso falar isso pro leitor, eu não preciso colocar isso, sei lá, num cabeçalho gigante em cada página para o leitor saber qual que é o tom da minha história. Eu preciso mostrar isso para ele dentro da história o mais rápido possível, de preferência logo no início. Então, por exemplo, isso aí serviria como início, né, para aparecer no início de uma história, porque ela já dá o tom. Uma outra forma que é bem interessante de você colocar, como até a Camila já colocou, é utilizar as palavras corretas.
E você pode utilizar em diversos pontos. Você pode colocar o tom da história, como o personagem fala as coisas, como o narrador faz a história, as palavras que você usa, o banco de palavras que você está usando, as intenções das palavras, e você pode até utilizar de um pouco da semiótica e das analogias. Como, por exemplo, eu coloco aqui: para todos da cidade, as luzes verdes traziam a tranquilidade do abraço da mãe natureza. Para Celina, aquele mesmo tom trazia a sensação de um afogamento nos pântanos. Então você pode utilizar até mesmo algumas analogias, como abraço da mãe natureza, como alguma coisa tranquila, ou um afogamento do pântano, que é alguma coisa horrível. E você pode utilizar até mesmo no episódio que eu falo sobre cores, você pode usar o vermelho para o amor ou o vermelho para a dor, para sangue. O verde você pode usar para uma tranquilidade de natureza, ou você pode usar o verde para o pútrido da morte. Então, você conhecendo um pouco, até mesmo desses tipos de simbolismos diferentes, você pode criar essas sensações contrastantes que a gente já está usando todos os exemplos das histórias, das frases, onde tem calor, frio, percepção, sensação, o contraste do simbolismo por trás, do misticismo por trás. Então você coloca elementos que vão dar tom, porque você já mostra que é um tom sombrio, que tem um tom a partir de algo místico, e nós estamos usando o mesmo tipo de tom, um tom mais pro terror, algo um pouco mais sombrio, um dark fantasy, por exemplo, com duas frases diferentes usando o mesmo contexto de porta, para mostrar também que não existe uma maneira certa ou errada. Existem maneiras eficientes e não eficientes. E dentro das eficientes, existe mais de uma forma de fazer. Tanto que a gente está dando mais de um exemplo de frases mostrando que é possível fazer utilizando o que aqui no canal a gente chama de gênios loci, mas dentro da narrativa é o que a gente chama de consciência narrativa, de você entender aquilo que você quer escrever e a mensagem que você quer passar. E seguindo aqui as nossas dicas, uma outra coisa que é bem legal é você usar as descrições para caracterizar os personagens. Porque quando a gente fala da tríplice da escrita, a história é feita de plot, personagens e world building. Tanto que personagens auxiliam na plot, world building auxiliam na plot, a plot auxilia no personagem, a plot auxilia no world building, e o personagem auxilia na história e no world building, e, ou seja, tudo é conectado. Então hoje a gente vai trazer algumas formas de como utilizar das descrições para caracterizar e melhorar os seus personagens. E aí, Camila, como a gente pode fazer isso? Então, aqui é muito interessante porque a gente pensar nisso, porque os personagens, o personagem, né, e como o Rafa disse, é um pilar, né, dos três pilares de uma narrativa. Sem o personagem, a história não funciona, a história como um todo não funciona. Assim como ela não funcionaria sem um world building, assim como ela não funcionaria sem uma plot, né, sem um enredo. Então é muito importante você o tempo todo fazer com que o seu leitor se conecte com o seu personagem. Porque nós temos a tendência de se conectar com pessoas, se conectar com situações, se conectar com coisas que são familiares a nós. E personagens são pessoas, né? Na maioria das vezes, a gente tem alguns exemplos que não são, mas na maioria das vezes personagens são pessoas e essa conexão acaba se tornando mais fácil. Então eu preciso gerar isso que a gente chama de empatia com o leitor, né? Fazer com que o leitor sinta essa empatia, essa conexão com o personagem, porque é um dos pilares que vai fazer com que o meu leitor vire a próxima página, a próxima página, a próxima página e continue lendo a história. Porque ele quer saber o que vai acontecer com aquele personagem. Ele quer saber qual vai ser a mudança na vida dele, né? Qual vai ser a transformação, a mudança de caráter. Então, ele torce por ele, torce contra ele, porque isso também é importante. Então, a gente tem que criar essa conexão do leitor com o personagem. E mais uma vez, a gente mostra que o world building é tão poderoso, né? Que ele traz uma forma da gente conectar o personagem com o leitor. E aqui a gente vai usar mais uma vez o exemplo das descrições. Então, como usar uma descrição de world building, de um cenário, de uma coisa física, para fazer com que o meu leitor goste do meu personagem, né? Como que eu vou descrever uma porta, criando uma espécie de conexão?
Calma, a gente consegue fazer. A gente trouxe mais um exemplo usando a mesma frase, mas que a gente trouxe pequenas alterações que vão gerar uma segunda função para essa frase. Na verdade, nessa frase nossa nem a segunda função já é 3, né? Que nós estamos trabalhando 3 elementos. Então, é uma frase com 3 funções. A gente sempre fala isso aqui, a gente fala sempre nos criativos também. Dê mais de uma função para a sua frase, dê mais de uma função para o seu parágrafo, para a sua cena, para a sua analogia. Então, a gente sempre fala sobre isso. E aqui a gente está trazendo esse exemplo, né? Então, como dar mais de uma função para uma frase, uma descrição. Nesse caso, para uma descrição. A gente trouxe aquele mesmo exemplo, né, da descrição da porta, que a gente usou alguns elementos. Celine parou diante da porta e pela primeira vez sentiu-se pequena. As luzes da natureza saíam das fissuras que desenhavam a madeira. A claridade contrastava com o ambiente à sua volta e, mesmo não emitindo calor, de alguma forma dissipava o frio incomum que consumia a fugitiva. Aqui a gente deu algumas informações que não apareceram antes. E a gente conseguiu caracterizar o personagem e contar uma história, algumas informações a respeito deles, sem de fato contar o que estava acontecendo. E, claro, geramos alguns gatilhos novos que não apareceram nas frases anteriores. Primeira coisa, a gente fala que a Celina se sentiu pequena. Celine se sentiu pequena pela primeira vez. Como uma pessoa se sente pequena pela primeira vez? Ela nunca se sentiu pequena? O que isso quer dizer? Será que ela nunca esteve diante de uma coisa que seja maior que ela? Será que isso tem a ver com o ego? Será que isso tem a ver com tamanho físico? E aqui a gente fez uma coisa importante, que a gente trouxe uma descrição a respeito da porta, que estava lá no primeiro parágrafo, lá naquela primeira frase de exemplo, sem falar o que era. Lá fala que a porta tinha 4 metros de altura. Eu tenho necessidade de falar que a porta tem 4 metros de altura? A gente tem que tomar cuidado quando a gente é muito específico, né? A gente tem que tomar cuidado com o gatilho. O Rafa falou sobre os gatilhos. Com o gatilho da especificidade. Por quê? Ele pode gerar o que a gente chama de promessa. O Rafa já falou sobre isso aqui. A gente fala muito sobre isso nos criativos. E promessa, gente, é dívida. Se você faz uma promessa, você tem que cumprir. Então, se eu falo para você assim, a minha porta tem 4 metros de altura, você pode pensar, por que 4 metros? Por que essa informação é importante para mim? Por que eu preciso saber que são exatos 4 metros? Alguém foi lá e mediu e eu preciso ter isso em mente? Então você começa a despertar interesse numa coisa que não precisava despertar interesse. E isso pode roubar a sua atenção para outros momentos que eu preciso da sua atenção. Então é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado com informações muito específicas, né? Eu gosto muito de falar, mas é uma coisa muito pessoal minha. Às vezes você está lendo uma história e, por exemplo, um mistério, né? Um mistério, uma história de investigação. Aí o narrador fala um endereço específico. Eu não sei se vocês já depararam com isso. Aparece o endereço. E ela se deparou na rua tal, número tal, no bairro tal. E você fica assim, isso aqui tem alguma coisa, eu vou guardar isso aqui. Aí você guarda. Rua tal, número tal. E isso aqui é importante. E depois nunca mais aparece. E aquilo te mata de raiva, porque você se sentiu enganado. Você falou, pô, desperdicei minha atenção com aquilo ali, aquilo não era nada. Então toma muito cuidado com informações muito específicas. Preciso mesmo dizer que a porta tem 4 metros, eu preciso dizer que a porta tem 2 metros de largura, eu preciso dizer que a porta tem mesmo uma maçaneta dourada, ou que ela é marrom, ou preta, ou amarela. Enfim, cuidado com as informações que você vai passar. Porque se forem muito específicas, ela pode gerar promessas que depois não serão cumpridas. Então, toma cuidado. Então, aqui a gente fala, eu quero falar que a porta é grande. Pô, Camila, eu quero falar que a minha porta é grande. Pô, eu imagino uma porta grandona, né? Tipo, um salão com o pé direito. Ok, você pode fazer tudo o que você quiser. Só usa essa informação para trazer outra informação junto com ela. Dá uma função para isso. Não precisa falar que a porta é grande. Você pode mostrar de outra forma. E ao mesmo tempo você pode caracterizar o seu personagem, que é o que a gente fez aqui nesse exemplo. A gente falou que esse personagem nunca se sentiu pequeno. Foi a primeira vez que ele se sentiu pequeno. Foi diante de uma porta, que aparentemente deve ser grande. Eu estou falando que a porta é grande. Então a gente trouxe essa caracterização sem precisar de contar. Nossa, a porta tinha 4 metros. E essa personagem, ela sempre foi grandona, sei lá, ela é uma mulher altona de 2 metros. E ali ela se sentiu pequena. Não preciso. Você vai chegar nessa conclusão ou em outra. E se eu quiser especificar isso mais para frente, eu vou fazer. Então, aí a gente trouxe aquelas informações que a gente já trouxe ali atrás sobre a imersão e tal.
E no final a gente trouxe uma palavrinha simples, que acrescentou mais uma caracterização, ainda falando da porta. Ali no final fala assim: trouxe isso e aquilo para a fugitiva. Então aqui eu te contei uma história. Ela está fugindo. Eu te falei que ela está fugindo, ela é uma fugitiva. Então aqui eu te contei uma história sem de fato te contar uma história, eu te mostrei, porque tem uma coisa ali acontecendo. E ao mesmo tempo eu gerei os gatilhos que o Rafa citou, que são essas coisas que geram perguntas na nossa cabeça, que nos fazem querer continuar lendo a história. Fugitiva de quê? De que ela está fugindo? É de alguém? Por que ela está fugindo? Isso quer dizer que ela é má, que ela é ruim, ela estava aprisionada, ela cometeu um crime, ou ela simplesmente fugiu de um cativeiro. Gatilhos de curiosidade estão sendo ativados na sua mente, na mente do leitor, na mente de quem está ali, com uma simples palavra e ainda descrevendo uma dita porta. E o legal é que você pode até utilizar da caracterização interna do personagem. Como, por exemplo, a Camila colocou no exemplo que ela leu agora, falando sobre menor. Será que realmente é menor fisicamente? A porta tem 4 metros. Mas beleza, eu já fui em alguns templos que a porta tem quase 4 metros, o pé direito é de quase 20 metros, e eu não me sinto pequeno. Eu me sinto agraciado, abraçado, porque naquele momento eu não estou com uma autoestima baixa ao ponto de um prédio me diminuir. Então, será que a autoestima dela é baixa ou o ego foi ferido? Então, você pode também criar algumas conexões do interior dela. E como exemplo, a gente traz uma outra frase aqui, que é: Celine estranhava como seus vizinhos demoravam a entrar em suas casas, pois segurava as maçanetas frias com sorrisos bestas. Nisso, você já está começando a estipular um pouco do caráter e da psique do personagem. Porque eu posso muito bem olhar meu vizinho abrindo a porta, do tipo com um sorriso porque tá feliz, e falou assim, pô, que legal, o que será que aconteceu com ele? Ou eu posso pensar, nossa, cara, idiota, tipo, numa plena segunda-feira de manhã, o cara tá sorrindo, tipo, eu posso mostrar um pouco do caráter e da mentalidade do personagem com a forma como ele vê, o ponto de vista do personagem. Porque na hora que você vai descrever um ambiente, você tem que falar, se é um narrador onipresente, onisciente e une tudo, aí você pode utilizar de alguns elementos. Só que se o personagem ele tá no ombro, o narrador tá no ombro do personagem, então a forma que o narrador trata também depende do ponto de vista que você está utilizando. Então é interessante você utilizar desses elementos, como até coloquei aqui como exemplo, na questão da. Ela olhava para os vizinhos e via eles de uma maneira besta, aquelas maçanetas frias. Só que estranhamente as maçanetas são mágicas, né? Porque a gente já falou que a porta brilha, sei lá o quê, mas para ela é frio, o abraço do pântano, do afogamento, os caramba quatro. Então são elementos e detalhes e questionamentos, tanto externos quanto externos dos personagens. Então, e é interessante também a gente lembrar que essas informações os personagens, principalmente, elas trazem muita conexão, como eu já disse, né? Mas elas trazem muita familiaridade também com os leitores. Se a gente usa, claro, coisas que vão gerar aí essa familiaridade, né? Como, por exemplo, o Rafa falou ali, pô, esse cara tá feliz na segunda-feira. Se a gente vê um personagem que tá ali achando ruim, porque ele percebeu que alguém tá feliz numa segunda-feira, você vai super se identificar. Eu vou, porque fica assim, porra, quem tá feliz numa segunda-feira, 8 horas da manhã, né? Às vezes dentro do ônibus lotado, aquele cheiro de sovaco, aquela bagunça, tudo, e tem alguém lá cantando, cantarolando, infeliz, você fica assim, moço, da onde você tirou? Ou então quando você vê alguém com uma autoestima muito alta, né, muito boa, e você não tem, aí você brinca, igual eu, por exemplo, eu brinco com meus amigos, eu falo assim, cara, quem é seu traficante de autoestima? Fala com ele que eu preciso um pouquinho, eu preciso comprar um pouquinho, me apresenta. Então, essas sensações que você vai gerando no personagem, vai gerando essa familiaridade com o leitor, mesmo que ele não seja daquele jeito, mesmo que ele seja diferente. Porque aquilo são sensações humanas, e nós conhecemos os humanos, né? Nós conhecemos isso. Então, é muito importante você fazer isso. Eu posso fazer isso usando o nosso ambiente, usando o Workbee, né? Eu posso fazer isso o tempo todo. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante. Até lembrei aqui, Rafa, que eu até ia comentar do exemplo, né, na hora de falar do tom, que acabou que a gente não falou,
Mas eu lembrei de um exemplo aqui que a gente estava lendo ontem, de uma história que eu escrevi, né, que é chamada Mulher Sem Nome, onde ela usa exatamente isso, ela vai se caracterizando, vai mostrando algumas características desse personagem através de umas coisas que ela vai pegando com algumas sensações. Ela tem os sentidos apurados, né? Ela tá passando por um momento de luto e ela tem ali o sentido, ela tem, né, ela tem um poder e ela tem os sentidos apurados. Então ela vai usando os 5 sentidos ali, né, os 5 sentidos para absorver as coisas que estão à sua volta, que ela tá no quarto da pessoa que morreu. Então ela começa ali a observar e a sentir a cama, a escrivania ali começando a acumular poeira, que era algo que a pessoa nunca permitiria, mas ela só enxergava as partículas de poeira porque ela tem uma visão muito aguçada. Então, ali, através daquele ambiente que vai sendo descrito ali, a gente vai mostrando as sensações, vai caracterizando ela, né? E ao mesmo tempo caracterizando o personagem que morreu, porque ele é importante para a história. Né? Ali fala que a cama dele estava arrumadinha, que aquilo ali era, né, uma descrição, uma demonstração do militar bem organizado que ele era, perfeccionista. Então, tudo isso era muito importante. Então, essas informações vão aparecendo ali como cenário, mas com essa função dupla, tripla, de caracterizar um personagem, de caracterizar outro personagem, e ao mesmo tempo de causar aí essa ambientação, essa sensação, essa imersão sensorial no leitor também. Então a gente tem que pensar nisso, né? Como fazer com que a minha frase, a minha fala, meu parágrafo tenha mais de uma função. E por isso a gente vai trazer agora a quarta e última função de hoje, que seria muito interessante, que é como colocar as descrições dos ambientes para dar ritmo para a história. Porque, dependendo da forma das palavras e do formato do parágrafo em si, você pode dar uma impressão ou de rapidez, ou de introspecção, ou qualquer outro sentimento a mais, não apenas nas palavras, mas também na morfologia do parágrafo. E Camilo, como a gente poderia fazer isso? Olha, eu adoro falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto muito. E é um assunto que é muito novo para mim, é assim, muito novo pra gente, né? Eu comecei a perceber isso em algumas coisas que eu lia, barra escrevia, e um dia eu vi isso numa aula, num conteúdo, né, de fora, né? Não é daqui do Brasil, mas eu vi isso no conteúdo externo. E eu falei, cara, é isso que eu tava sentindo e não sabia explicar. E é uma coisa que quando eu falo com as pessoas muitas vezes não sabem disso. As pessoas que eu falo, os escritores, né? Muitos escritores, muitos leitores, que a gente controla o ritmo da história, às vezes com o tamanho das nossas frases, com o tamanho dos nossos parágrafos, até com a questão visual, a gente controla o ritmo da história. E às vezes a gente pensa que a descrição de ambiente, de world builder, ela só atrasa a história, ela só diminui o ritmo. E não, eu posso usar minhas descrições para fazer as duas coisas, para brincar, para fazer uma montanha russa com o meu leitor, para brincar com ele. Tem um momento que eu quero que seja mais rápido, tem um momento que eu quero que seja mais lento. Já comentei sobre isso também naquele vídeo respondendo as perguntas, né, que eu fiz aqui com o Rafa, que eu gravei aqui com o Rafa, a gente falou sobre isso, eu e o Matheus, que a gente controla o ritmo da história e a gente pode fazer isso através das descrições. Então, olha como descrição é uma coisa poderosa, né? E às vezes a gente menospreza, assim, eu odeio descrição, eu preciso saber que a porta era preta, que a porta era grande. Não precisa, mas eu posso usar isso, porque eu quero te contar aquilo que eu criei, aquele universo que eu criei, e ao mesmo tempo eu quero ter armas para mexer com você, leitor, né? Para mexer com o leitor. Então, a gente trouxe mais um exemplo aqui. Esse exemplo é um exemplo de frase mais lenta, que foi o que a gente criou, né? Desde o início. A gente fez uma frase um pouquinho maior e a gente trouxe um exemplo para dar mais um pouquinho de lentidão para ela. Para quê? Para deixar o ritmo da história um pouco mais parado, um pouco mais desacelerado. Camila, mas esse é ruim, a gente quer ler rápido. Não, ritmo é diferente de fluidez. A gente tem que ter isso em mente. Ritmo é diferente de fluidez. Quando eu quero fazer uma cena, uma frase, uma cena, vamos pensar numa cena. Quando eu quero fazer uma cena mais acelerada, eu trabalho de um jeito. Quando eu quero fazer mais lento, eu trabalho de outro. Então não quer dizer que, eu não posso pôr descrições numa cena acelerada. Pode, desde que você faça isso de uma forma que condiza, né? Uma forma condizente. Então, a gente trouxe aqui um exemplo
E uma coisa para ajudar também, uma coisa que ajuda muito para você controlar o ritmo, é a gente trabalhar com o primeiro aspecto que a gente falou, que é a ambientação. Quando a gente trabalha a ambientação, eu posso controlar o ritmo através dela. Então, algumas coisas ajudam a gente a acelerar ou diminuir. Eu vou dar aqui uns exemplos, depois eu leio aqui. Eu vou dar aqui umas dicas, depois eu leio o exemplo. Por exemplo, adjetivos e frases maiores, frases com mais vírgulas. Não tô falando para você encher sua frase de vírgula, tá? Porque sua frase vai ficar sem fluidez, é diferente de lenta. Tô falando para você fazer uma frase um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais, um pouquinho mais de informações na mesma frase. Isso vai deixar a sua história aquele momento um pouquinho mais lento. Aquele momento vai diminuir um pouquinho o ritmo daquela cena, daquele parágrafo, daquele capítulo. E coisas como adjetivos também. Por quê? Não que você esteja enrolando o leitor, mas dá um pouquinho mais de volta. Talvez assim seja mais fácil de entender. Antes de você, de fato, concluir a ideia que você quer. A cena um pouquinho mais rápida, né? Um pouquinho mais agitada, um ritmo um pouquinho mais acelerado. Você trabalha com informações curtas, com informações secas, enxutas, em frases curtas. Você pode passar as mesmas informações, só que ao invés de você fazer uma frase contendo 3, 4 informações, você faz uma frase para cada informação. Porque isso a gente cria as sentenças, a oração, né? A gente entende a oração, cada ideia é uma oração. Então a gente entende essas orações e vai guardando elas com mais facilidade. Então parece que está acontecendo tudo muito rápido. Então vou dar um exemplo aqui que a gente trouxe com aquelas informações lá de trás, só que com um ritmo um pouquinho desacelerado. As luzes da natureza saíam dos rasgos na madeira negra, fazendo a claridade contrastar com as sombras famintas ao seu redor. Mesmo não emitindo calor, de alguma forma dissipava o frio profundo que consumia Celine. Pouquíssimas informações diferentes da primeira frase, da segunda, se eu não me engano. Mas aqui a gente vê, se você olhar lá na primeira, se você voltar o vídeo e olhar lá na primeira frase, você vai ver que tem uma frase aqui, uma informação, que ela é dividida em 2 frases. E aqui ela parece uma frase só, porque eu quero dar esse ritmo um pouco mais lento. Então, ao invés de uma ideia, finalizei, outra ideia, finalizei, eu trouxe uma ideia complementar dentro de uma única frase. Não mudei o sentido da história, não mudei o sentido da frase em si, não fiz assim, nossa, errou ortografia. Não, não simplesmente tirei a vírgula, não, a gente mudou a frase. Mas a gente deixou o ritmo um pouco mais lento, trazendo a mesma informação, trazendo a mesma coisa. Aí você decide, você é autor, naquele momento você vai decidir se você quer que aquela cena seja acelerada, se você quer que aquela cena seja mais introspectiva, se quer que o leitor engula cada informação de forma lenta, né? Que ele rumine aquelas informações, que ele sinta um pouco mais. Então, se você quer causar um pouco mais de sensação, de introspecção, trabalhe com frases mais longas, trabalhe com informações mais firuladas, digamos assim, não exagere, e trabalhe com um ritmo um pouco mais lento. E outros momentos, óbvio, você tem que ser um pouco mais frenético. O Rafa vai falar sobre isso. E quando a gente fala de frenesi, existem diversas formas diferentes de fazer isso. Você pode fazer frases de 2, 3 palavras e ela correu, ponto, desceu as escadas, correu pelo pulmão, esbarrou na pessoa, e você vai colocando uma frase, uma ideia atrás da outra, onde o seu olho vai fazendo isso, vai de cima para baixo, batendo rápido, e aquele monte de informação uma atrás da outra, curtas, porém aquela explosão de informações, como se realmente o personagem tivesse louco correndo para lá e para cá. E você pode controlar o ritmo disso utilizando uma palavra específica ou outra, como por exemplo, você vai colocando, e ela correu, desceu isso, e fez aquele outro, e pá, e pá, e pá, diversas ações, diversos verbos, até que termina com o exemplo da frase: após descer as escadas esbaforida, parou diante de uma porta pela primeira vez e sentiu-se pequena. Ou seja, você estava num ritmo frenético e parou. Dali podia muito bem vir o exemplo da frase da Camila, onde ela começa a refletir sobre aquilo depois de algo frenético, teve uma parada brusca, onde você não precisou falar assim, ela parou bruscamente. Você estruturou a morfologia da frase para que tivesse essa impressão de que ela parou, e dali teve um choque de realidade e ela começou a ter um momento introspectivo.
que nem aquela montanha-russa onde você sobe, 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 desce rasgando, para e faz o looping. Utilizando essa analogia, você descreve a situação, vai criando um contexto, desce frenético, para e tem um loop introspectivo. Então você pode controlar o ritmo da sua história com o quê? A morfologia do seu contexto. O Rafa, é uma coisa que é interessante também, uma arma extremamente poderosa em momentos de introspecção, em momentos, principalmente em histórias que você quer. A gente já falou sobre isso aqui, o Rafa, eu tenho certeza que ele vai falar mais sobre isso também, lá nos Criativos também a gente fala sobre as migalhas, os foreshadowing, né, que a gente coloca na história. É um momento bom para você colocar o foreshadowing. Você pode colocar nos dois, tanto no acelerado quanto no lento. Depende de como que você quer que ele apareça. Mas se você souber usar isso, você coloca muitas migalhas escondidas, principalmente quando você quer fazer um plot twist. Sabe aquela informação que você quer plantar lá no início da história ou no meio da história, para depois ela aparecer lá no final e o leitor falar assim: poxa, estava aqui o tempo todo, só eu não vi, né? Tá parecendo música da Pitty. Estava aqui o tempo todo, só eu que não vi. Esses momentos, se você souber usar o ritmo para guardar os seus foreshadowing, para colocar as suas migalhinhas para esconder ali o seu caminho, é uma arma extremamente poderosa. Porque você tá ali, o leitor tá introspectivo em relação a uma porta. E você vem e coloca uma informaçãozinha escondidinha ali, sabe? Bem coisadinha. Por exemplo, que ela tocou na porta, a porta pulsava, mas ela não sentia. Depois, sei lá, pode vir uma revelação de que ela não tem, tem algum problema no tato, sei lá, tem lepra, ou tem algum problema no sistema nervoso, ou talvez uma outra coisa que possa aparecer. Você fala assim, poxa, aquela hora que ela tocou na porta, eu nem prestei, sabe? Tipo, nem me atentei que aquilo ali era uma migalha, porque eu tava introspectiva, eu tava pensando, eu tava ali perguntando por que ela estava diante daquela porta, ou ela estava ali, sei lá, refletindo por que ela estava com frio ou não estava, eu estava ali com medo da escuridão que a cercava. Então, se você souber usar o ritmo da sua história e usar a descrição para controlar o ritmo da sua história, você tem uma arma poderosíssima na sua mão para você construir excelentes plot twists, que são as reviravoltas da história, né? Então, pessoal, para a gente dar aquela finalizada no vídeo, a ideia seria o seguinte: a gente trazer então esses elementos que mostram para vocês formas diferentes de se descrever um ambiente, seja para controlar a velocidade, para caracterizar, ambientalizar. Então, tem diversos pontos diferentes que você pode ir abordando utilizando essas descrições. E algo que a gente quis trazer ao máximo também foi que quanto mais elementos você conseguir fazer ao mesmo tempo na sua frase, mais poderosas serão isso. Onde a Camila, a gente foi construindo junto, e a Camila foi lendo algumas frases que eram complementares, muito parecidas, para mostrar para vocês a evolução da construção da frase. A gente que é escritor, a gente escreve uma frase, mas depois vai pulindo ela, colocando esses elementos. Acredito que até mesmo grandes autores não colocam uma frase logo com 15 funções ao mesmo tempo. Mas eles vão polindo para que no final, antes de ser mostrado para o público, tenha toda essa polidez. Então, isso é muito importante. E também eu fui lendo alguns exemplos que você pode construir ele como uma primeira frase, uma última frase, um plot twist, punch diferentes. Então, você utilizar dessas técnicas pontualmente para causar efeitos ou juntas para mostrar um profissionalismo e uma imersão muito melhor, esse era o objetivo desse vídeo que a gente quis trazer para vocês. E aí você pode virar e falar assim, ah, Camila, credo, mas lá você falou 10 informações sobre a porta e nos exemplos que vocês trouxeram, você trouxe 2, 3, 4 informações. E aqui que tá uma parte muito importante que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a abrir mão. Uma vez eu li uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas é um autor gringo, eu não lembro o nome dele, que ele fala que, às vezes, no processo de escrita, a tesoura é mais importante que a caneta. E isso é muito forte, gente. Isso é muito real, muito real. A tesoura é muito importante, ela pode ser mais importante que a caneta, porque a gente tem que saber o que tirar. Então, eu tenho ali uma descrição de uma porta com 10 informações. Quantas daquelas informações realmente terá alguma função na minha história? Eu não tô falando que tudo tem que ser uma migalha, que tudo tem que ser usado, mas os exemplos que a gente trouxe. Eu usei o tamanho da porta para passar uma sensação da personagem, que ela nunca se sentiu pequena. Então ali eu dei uma função. Aí você pode pensar em outras coisas, como que apareceu ali.
e que não foram usados. E você pega e pensa assim, realmente eu preciso de todas aquelas informações? Né? Eu preciso falar a cor, ou eu preciso falar qual eram as formas dos desenhos, da porta, das fissuras de onde saíam as luzes. Eu preciso falar de fato, de uma vez só, assim, descarado, como um infodump. Eu preciso jogar essa informação em cima do meu leitor para falar que quem tem a luz são seres orgânicos, ou que vieram, né, ou que restou de uma coisa orgânica. Então, eu não preciso disso, eu posso fazer isso ao longo do texto. E lembrando que o que a gente trouxe de exemplo são pedaços. Todas aquelas informações podem aparecer ao longo da minha história. Ela não precisa aparecer tudo de uma vez num parágrafo só. Eu posso diluir. Ah, mas você não falou sobre a questão dos seres orgânicos. Vai aparecer em algum momento, calma, eu não preciso colocar tudo aqui. Então a gente trouxe esses exemplos, né? O vídeo é mais curto, a gente trouxe exemplos menores. A gente tem um material bem para expandir essa única frase, a gente consegue trabalhar horas aqui se a gente quiser, falando sobre elas, descrevendo cada um daqueles exemplos que foi dado ali, daquelas características da porta, mas a gente quis mostrar também que às vezes a gente não precisa de usar todas as informações. E mesmo que a gente use, elas não precisam aparecer todas juntas, elas podem ser diluídas ao longo do caminho. E isso faz com que a sua leitura seja mais fluida. Isso faz você potencializar o uso dos gatilhos mentais, porque você vai colocar em momentos diferentes, despertando sensações diferentes. Isso vai fazer com que o leitor tenha conexões com aquilo que já foi dito, com aquilo que já foi mostrado. Então, o que a gente quer mostrar aqui, na verdade, não é assim, gente, é assim que escreve. Não, a gente quer mostrar que existem armas dentro da narrativa para você potencializar a sua escrita, né? Seja ali uma narrativa de um RPG, seja um livro, né? Um conto. Então, o que a gente quer mostrar é isso, que você pode usar tudo que existe dentro da narrativa, dentro de uma história, como, por exemplo, as descrições, que às vezes são muito discriminadas, para potencializar a sua escrita, para causar imersão, para deixar seu livro mais excitante, sua história mais envolvente, seu personagem mais amável, que gere mais empatia, entendeu? Mesmo que ele seja odiado, né? Mas que gere empatia, que faça com que os leitores se conectem com ele. Então, essa é a ideia, a gente trazer armas que você pode, que já estão à sua disposição e como que você pode usá-las, né? Então, a gente tem aí o word building como uma coisa riquíssima, e as descrições, que muitas vezes são menosprezadas, como armas poderosíssimas para potencializar a sua escrita. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente fez um vídeo que, na real, era para ser um vídeo de 30 minutos. Chegamos a quase 1 hora de vídeo. Mas eu acho que é muito importante porque é um conhecimento riquíssimo que muitas vezes você não encontra em português. Então, eu acho que vale a pena vocês irem pegando. Eu vou dar o trabalho de, nesse vídeo específico, mesmo sendo gigante, pontuar os capítulos certinho para caso você queira voltar para alguma das técnicas diferentes que a gente foi trabalhando, desenvolvendo e tudo mais. E qualquer outras coisas, deixe nos comentários outras técnicas que vocês gostariam de saber mais coisas, porque agora vai ser um programa fixo aqui no canal, sempre uma vez por mês, vou estar trazendo a galera dos criativos para a gente conversar sobre escritas e tudo mais. E, obviamente, se você quer saber mais sobre escrita, vai lá no podcast, deveria estar escrevendo. A gente fala sobre escritas e técnicas para caramba. Já estamos já com 20 episódios da primeira temporada, já estamos já entrando na segunda com vários episódios legais. Então siga lá, vou deixar o comentário na descrição, também o link na descrição para vocês irem lá certinho e usem a abuso das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!